Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da Semana Brasileira de Ginástica Laboral. Nessa série de vídeos eu estou ensinando os 3 pilares que sustentam o sucesso absoluto na ginástica laboral, para que você possa consolidar uma carreira de sucesso em termos de satisfação pessoal, reconhecimento profissional e resultados financeiros. E tudo isso de forma acelerada, sem precisar necessariamente sacrificar a sua qualidade de vida. Você está aprendendo aqui comigo um sistema eficiente e direto, o mesmo que eu utilizei para fazer a minha empresa sair do zero, com apenas um funcionário, que no caso era eu, para mais de 200 professores de ginástica laboral. E o melhor, esse sistema pode ser aplicado por qualquer pessoa determinada em transformar a sua carreira. No vídeo de hoje eu vou te falar do segundo pilar do sucesso na ginástica laboral, o conhecimento técnico. Eu vou te mostrar como criar aulas dinâmicas, atrativas e variadas, com foco total no resultado do seu aluno. E para isso, eu vou te ensinar hoje como utilizar a matriz de elaboração de planos de aula. Essa ferramenta vai te permitir, além de criar aulas focadas em resultados, vai garantir que você nunca mais, isso mesmo, nunca mais precise repetir aulas se não quiser. Nós vamos exterminar hoje mesmo um dos maiores problemas que os profissionais encontram na hora de planejar aulas, a falta de criatividade, o que gera a médio e longo prazo a desmotivação dos alunos. Eu vou te provar que para criar aulas de alto impacto na ginástica laboral não depende necessariamente da sua inspiração do dia ou da capacidade de ter novas ideias. Porque existe um método testado e aprovado em mais de uma centena de empresas. E nos próximos 2 minutos eu vou te mostrar sobre isso. Mas antes, deixa eu agradecer a todos que deixaram seus comentários aqui na página. É realmente incrível para mim sentir toda a energia das pessoas que querem verdadeiramente uma transformação na carreira. E eu fiz de tudo para responder pessoalmente cada um deles. E fiquei muito feliz. Obrigado de verdade. E se por alguma razão você ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa série, aqui nessa página você vai encontrar um link para assistir agora mesmo. Corre lá e vem assistir. Porque a ginástica laboral e a Semana Brasileira de Ginástica Laboral é uma construção que eu estou fazendo aqui com você. E cada parte é fundamental para que ao final do evento você tenha um sentimento verdadeiro de que valeu a pena. E principalmente possa aplicar e iniciar um processo de transformação na sua carreira. Na primeira aula, eu falei sobre as oportunidades disponíveis no mercado para quem quer iniciar uma carreira promissora na ginástica laboral, ou ainda para quem deseja conseguir resultados melhores na carreira que já está em andamento. Vamos então ao assunto de hoje, o segundo pilar do sucesso na ginástica laboral, que é o conhecimento técnico. Eu costumo dizer que esse é o coração que sustenta a sua permanência atendendo um cliente. Isso porque mesmo que você tenha todos os outros elementos muito bem alinhados, em última instância, se as aulas não forem atrativas e não trouxerem resultados, o cliente te demite. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o João Carlos, professor de Educação Física do Rio de Janeiro, que revolucionou a atuação profissional da empresa dele, depois de ter estudado na Laboral School. Ele conseguiu implementar um processo de qualidade dos professores dele, criou eventos como a Semana da Saúde nos clientes dele e se preparou para fazer um crescimento exponencial da empresa. Talvez você se pergunte por que eu resolvi ensinar tudo isso que eu aprendi nesses 15 anos de carreira aqui na internet. Bom, como eu mostrei no primeiro vídeo, eu vislumbrei uma oportunidade que é infinitamente maior do que eu ou mesmo a minha empresa poderíamos atender. Eu percebi também que essa oportunidade precisa se retroalimentar e crescer através de profissionais capacitados para prestar bons serviços. E eu decidi então capacitar esses profissionais para que as demandas das empresas sejam atendidas com excelência em tudo que elas precisarem. E assim eu acredito que a ginástica laboral vai se fortalecer como ferramenta de prevenção de doenças e promoção de saúde. O que acontece na maioria dos projetos é que o professor se preocupa muito mais com a opinião dos alunos sobre as aulas deles do que com o resultado que essas aulas têm para a vida e para a saúde do trabalhador.
Então o professor dificilmente segue um método para planejar as aulas. Ele simplesmente traz a sua experiência com exercícios físicos e propõe muitas vezes atividades desconexas com as atividades e as necessidades reais do trabalhador. O resultado disso? Desmotivação do profissional, porque a criatividade acaba, e do aluno, porque não sente uma melhora com a prática da atividade. Criou-se também uma cultura errada de que a ginástica laboral, por se tratar de uma intervenção curta de exercícios, não carece de um planejamento aprofundado. Mas esse é um grande erro. Porque é justamente por se tratar de uma aula curta que cada minuto nesse contexto é de extrema importância no resultado final. Então, o planejamento cuidadoso é fundamental para o alcance dos objetivos da aula e do programa como um todo. O método mais eficiente que eu já conheci para a elaboração de planos de aula se baseia na matriz de elaboração de planos de aula. Antes de você sequer começar a planejar a aula, é fundamental que você identifique os 3 elementos presentes no trabalho que o seu aluno ou grupo de alunos que você vai atender. O primeiro elemento, componente do trabalho, é o homem enquanto ser humano. Pergunte-se quais as características físicas das pessoas para as quais você vai preparar as aulas. A faixa etária, a vida pregressa de atividades, a presença ou não de lesões e desvios posturais, enfim, realize, se possível, nesse caso, uma avaliação física. O 2 é o posto de trabalho. Quais as características e as condições do local onde aquelas pessoas desenvolvem o trabalho? As condições das cadeiras, a altura das bancadas, a ventilação do local, iluminação, espaço para movimentos amplos. Observe cuidadosamente esses detalhes. O terceiro elemento é a tarefa. Como o trabalhador realiza a tarefa que o seu trabalho lhe impõe? Sentado, em pé, em posturas inadequadas, sustentando uma carga, em posturas mantidas por períodos prolongados. De posse dessa primeira análise, você vai definir então os objetivos que serão o seu objetivo da aula de ginástica laboral e vai preencher na matriz os 4 elementos que vão compor essa aula. O primeiro elemento é o tema. Pense um tema para a sua aula. Datas festivas, modalidades esportivas, filmes. Aqui deixa a criatividade fluir. O segundo elemento são as regiões corporais trabalhadas. São membros inferiores, coluna cervical, torácica, lombar, punhos. Essas devem ser relacionadas com a avaliação dos elementos de trabalho que eu acabei de te falar, aqueles 4 elementos que compõem o trabalho, e principalmente com as características da tarefa do seu aluno. O terceiro elemento são os conteúdos: alongamento passivo, ativo, facilitação neuromuscular proprioceptiva, exercícios de força, resistência muscular localizada, educação postural. Os conteúdos devem ser adequados aos objetivos que você definiu para o seu programa de ginástica laboral como um todo. O próximo elemento são as estratégias, em dupla, em trio, na cadeira, em pé, no solo, com ou sem materiais. As diferentes estratégias, elas vão dar o dinamismo na aula e permitir que você amplie o seu repertório de atividades, fortalecendo cada vez mais a sua autoridade como profissional da saúde na perspectiva dos seus alunos. Para exemplificar um pouco da metodologia que eu acabei de te falar, dá uma olhada nessa aula que eu montei e que sempre é sucesso entre os meus alunos. O objetivo foi o de promover a mobilização da cintura escapular e da coluna vertebral, somando a resistência da musculatura do ombro e flexora do cotovelo. O tema que eu utilizei foi o tema de arco e flecha. Os conteúdos utilizados foram a mobilização articular e a resistência muscular localizada, enfatizando o controle da respiração e o controle da postura e a velocidade de execução. As regiões trabalhadas foram a ênfase na cintura escapular, dos membros superiores e tronco. Como estratégias, eu utilizei atividade individual com o uso de materiais acessórios. No caso, eu utilizei aí os bastões e o tubo elástico. Para te ajudar a fixar tudo isso que eu apresentei nessa aula, você pode baixar um material complementar logo aqui abaixo do vídeo e começar agora mesmo a praticar e criar suas aulas mais variadas e dinâmicas. Com a aplicação correta de um método como a matriz de elaboração de plano de aula, você percebe então que a ginástica laboral é ciência e técnica e pode sim fazer a diferença na vida do trabalhador e das empresas que contratam esses serviços. Mas, Alessandro,
como eu posso me aproximar das empresas para que eu possa aplicar tudo o que eu estou aprendendo aqui nessa aula. Não se preocupe, no próximo vídeo, o terceiro da série, eu vou compartilhar o método que eu uso para construir projetos e vender ginástica laboral. Eu também vou te mostrar como você pode ter acesso integral a todo o conhecimento e ferramentas que você precisa para conquistar o sucesso absoluto na ginástica laboral. E com isso, você vai dominar os 3 pilares para o sucesso absoluto na ginástica laboral. Eu vou te dar um mapa da venda de programas de ginástica laboral. O mesmo mapa que dezenas dos meus alunos já estão usando para conquistar cada vez mais clientes de ginástica laboral e dos programas de exercício corporativo. Talvez você esteja pensando, muito legal tudo isso, Alessandro, mas será que funciona para mim? Olha, eu tenho alunos estudantes formados há pouco ou muito tempo, eu tenho profissionais que saíram e já voltaram, decidiram voltar para a profissão, e eu te digo sem medo de errar, funciona assim. Então, do iniciante ao avançado, basta você realmente querer aplicar o método na íntegra, que o sucesso é uma questão de tempo. Assim como no vídeo anterior, eu vou ficar esperando aqui o seu comentário logo abaixo desse vídeo, porque eu estou empenhado em responder tudo pessoalmente. Isso porque eu quero sentir a energia da sua vontade de chegar mais longe. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com o maior número de colegas possíveis. E lembra que isso é um movimento que nós estamos criando no mercado e o conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado. Lembrando que no domingo, à meia-noite, todos os vídeos da Semana Brasileira de Ginástica Laboral vão sair do ar. E eu ainda não sei quando nós teremos uma outra edição. Então, se por acaso você ainda não assistiu o vídeo 1, procura aqui na página o link para acessar e assistir agora mesmo. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação nessa aula e eu te desejo muito sucesso para você continuar crescendo e eu te espero no próximo vídeo.